Olá, pessoal. Seja muito bem-vindo ao podcast Fala Consultor, um podcast dedicado às consultorias patrimoniais do Brasil. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui dois convidados. Não estou aqui com o meu parceiro Marcelo Raffo, mas um programa diferente, onde eu tenho dois convidados. Matheus Lima, influencer do canal, cofundador e fundador do canal Tio Fiz e cofundador da Wits Wealth, e Maurício Lins, da consultoria Wits Wealth, sócios. Acho que é um prazer estar recebendo vocês aqui hoje. Eu gostaria de agradecer aqui a todos. Hoje a gente vai falar de um tema bastante importante que tem aqui no mundo de Wealth Service, principalmente nas consultorias, onde a gente vê o propósito de a qualidade de investir através do mercado financeiro, com os fundos imobiliários, que é onde o canal aqui do Tio Fiz, que o Matheus atua, e também junto com a parceria com a consultoria, onde a gente vê que a união e a parceria, e às vezes até sociedades, onde como que desenvolve esse mercado e vem tendo essa geração de leads do mundo digital e trazendo por uma recorrência aqui para o mundo de consultoria. Pessoal, perfeito. Muito obrigado, é um prazer receber vocês. Gostaria que vocês aqui começassem a contar um pouco da história, como que foi a fundação do canal, depois como que foi a ideia de também migrar aqui para o mundo de Wealth Service via consultoria. Acho bacana aí vocês começarem. Boa. Obrigado, Hugão. É prazer falar com você aqui. Quem tá tomando falta é Rafa, né? Então, perfeito. Tá viajando, mas uma próxima oportunidade... Tá aproveitando, a gente tá cobrindo ele aqui. E numa próxima oportunidade a gente faz um podcast junto com ele. Mas obrigado pelo convite. É um prazer aqui estar conversando com você realmente sobre esse mundo do Wealth Service, né? Falar do sistema de consultoria como um todo, que, assim, é um sistema que ele é inovador aqui pro Brasil, na grande realidade, mas que a galera já tá começando a entender muito bem que veio para ficar e é uma grande realidade já. E, bom, até para contextualizar, né? Como você falou, meu nome é Matheus Lima, eu sou especialista em fundos imobiliários, fundador do Tio Fiz. É um canal que foi fundado em 13 de abril de 2020. Então, esse ano completou 5 anos, tem ali seus 5 anos e meio. E a gente já tem mais de 8 mil alunos, né? Que já passaram pelos nossos cursos, pelos nossos programas. E, bom, hoje tem mais de 700 mil seguidores ali que nos acompanham todo santo dia. E o nosso lado, ele sempre foi muito educacional, né? Até para contextualizar você, eu vim do mercado financeiro, eu sou um cara naturalmente um pouco mais técnico, eu trabalhei já no escritório da XP, depois eu fui trabalhar na Multifamily Office lá em Salvador, e depois de um certo tempo, né, eu entendi que eu precisava comunicar com as pessoas, falar com as pessoas, e lá em 2020 que eu criei o Tio Fiz junto com meu sócio, o Thiago, para falar de fundos imobiliários. Eu comecei a investir em 2015, inclusive. Descomplicando essa temática. Exatamente, porque é simples, né? Todo brasileiro gosta de investir em imóvel, todo brasileiro gosta de renda, ainda mais renda isenta de imposto de renda. Ainda mais com um veículo desse tão bom. Cara. E quando eu comecei a investir na época, tinha 89 mil investidores no mercado. Então, na época, foi uma insatisfação que eu tinha com o mercado imobiliário, minha família tinha alguns imóveis e tudo, e eu conheci o mercado de fundos imobiliários lá em 2015. 89 mil investidores. Eu comecei a investir, comecei ali a realmente tocar o barco, e, cara, quando eu fui trabalhar no escritório, né, eu, comecei a me apaixonar ainda mais pelo mercado financeiro, me apaixonar pelo mercado de fundos imobiliários, eu falei, eu preciso comunicar isso com a galera. E aí, em 2020, a gente criou o Tio Fiz, como eu te falei, já são mais de 5 anos e meio, e a gente já tivemos mais de 25 turmas, 26 turmas, para ser mais exato. E uma coisa que os nossos alunos sempre pediam pra gente é, Matheus, gostei, curti, adorei de fato aqui o curso, adorei de fato aqui tudo, mas, cara, resolve minha vida. Resolve minha vida aqui, tá? Resolve minha vida não só nos aspectos não só no aspecto do lado do mercado financeiro de fundos imobiliários, na verdade, mas minha carteira de investimentos como um todo. E ali em 2023, né, na verdade, 2 anos atrás, que foi contada uma sementezinha do tipo, cara, a gente precisa ter uma solução. E eu trabalhei no escritório. Eu sabia como era de fato a solução. Exato. E eu comecei a ver... Você entendia ali o ecossistema todo, né? Você sabia as dores, as necessidades e as oportunidades para os clientes. Exatamente. Então, ouvindo os meus alunos, entendendo a dor deles, eu falei, eu preciso trazer uma coisa para o nosso ecossistema. Eu preciso trazer uma solução para eles, na verdade. Perfeito. E ali em 2023, que foi montada essa sementezinha, e aí, como é que vai ser? Qual que vai ser a melhor solução possível? E na época, inclusive, a partir de 2023, a gente começou a discutir realmente a criação de um Wealth. Né? Então, eu não conheci o Maurício, inclusive. Né? Isso que eu ia até perguntar, se vocês já tinham trabalhado... Foi a partir de outros sócios que eu passei a conhecer Maurício, e a gente tinha um desejo muito grande de criar essa Wealth, e a gente estava entendendo como é que seria a melhor composição possível para isso. E ali em 2023 começamos a conversar, só que só foi nascer de fato ali, cara, agosto, setembro de 2024. Exato. Na verdade. Então foi um ano ali. Agora. Foi um ano só de conversa, um ano de criação ali para ver qual que seria o desenho ideal, cozinhando muita coisa para já sair mais robusta, e tem um ano agora que já tá rodando, exato. Isso, conta um pouquinho mais dessa fundação, Maurício, como que foi? Você também já atuava no mercado, já vinha do mundo da assessoria e acabou migrando aqui para o mundo de consultoria, de Wealth Service. Perfeito. Conta como que foi essa união aí de forças. Boa, até minha história é naturalmente um pouco diferente da de Matheus, mas também comecei a estar engajado lá dentro do mercado financeiro muito cedo, ali 2017, 2018, eu era meio que a referência entre meus amigos da escola, os amigos da faculdade, de investimento só de ser entusiasta. Já prestava aquela assessoria ali informalmente. Exatamente. Eu sou engenheiro civil, então eu estava na faculdade na época fazendo engenharia civil,
nada a ver, assim, por mais que o mercado puxa muito engenheiro. Exatamente, engenheiro vem muito. Mas Eu sou engenheiro também, tá? Mas no início ali, meio que nada a ver, eu já gostava. Engajava, não via como uma profissão, mas, pô, já tinha aquela notoriedade dos colegas mesmo, dos amigos, nada fora dessa bolha. E família também um pouquinho. E aí veio a pandemia, e eu tava até estagiando em obra, até aqui em São Paulo, e veio a pandemia, eu voltei para Salvador, né? Sou nascido e criado em Salvador, vim para São Paulo fazer faculdade. E aí na pandemia eu percebi, acompanhando bastante, enfim, por acompanhar, fazendo alguns cursos, eu vi que existia um mercado para aquilo ali. Eu descobri que dava para ganhar dinheiro fazendo uma coisa que eu já gostava e de certa forma já fazia, né? Não de maneira muito profissional. Sim. Foi aí que eu conheci a assessoria de investimento. Ainda não a consultoria, então eu fui à XP. Tive uma excelente experiência no AI aqui de São Paulo, inclusive. Uma bela escola, né? Um aprendizado. Excelente escola ali, realmente o pessoal muito bom e, enfim, você conhece o mercado, você entende mais da cozinha, dos bastidores do mercado. Só que eu sempre quis empreender. E aí que veio até o convite desses nossos sócios, que hoje são nossos sócios, mas que conheciam o Matheus, me conheciam. Exato, era um amigo em comum que uniu vocês. Eles são do mercado e são nossos sócios também. É um multifamily office que é nosso sócio. Eles já estavam ali montando e falaram, pô, velho, assim, eu conheço o Maurício, que ele tem esse sonho, ele tem esse alinhamento com os clientes, de ter filosofia, exatamente, metodologia. Uma filosofia total de wealth, uma filosofia de acompanhamento de vida ali. E, pô, deixa eu fazer esse casamento. Então foi aí que eles nos apresentaram. Falei, velho, porra, conheci Matheus e Thiago, sócio dele no Tio Fiz, Lucas também. Numa semana eu já falei, velho, porra, vou me mudar de São Paulo pra cá, largar pra fazer, porque, velho, exatamente o que eu queria e o que eu acreditava pro mercado, pros clientes. Pô, eu vi que fazia mais sentido. Não necessariamente que o AI não funciona, não pode ali ter um alinhamento com o cliente. Mas em termos de modelo, né, o Wealth é todo montado para isso funcionar, é todo montado para já começar do jeito certo. Olhando 360, né? Aquela Exatamente. consultoria 360, aplicando ali a metodologia bem do CFP ali, de todo. Perfeito. Desde a aposentadoria, ativos financeiros, investimento, seguros, e podendo atender o cliente no todo, né? Perfeito. E aí, com esse convite até de Matheus, desse sócio, aí, enfim, a gente montou isso daí, como falaram, pô, a gente começou a conversar ali em junho, mês de 23, começamos, mas nosso CNPJ é junho de 24. Então, foi um ano e vai mais completando um ano agora. E é até engraçado, porque assim, eu trabalhei no escritório, eu sabia que eu queria montar um negócio como esse, né? Eu sempre gostei de trabalhar nessa questão de fato, acompanhar os investimentos, eu digo, de cuidar dos investimentos, de cuidar de forma patrimonial ali de um cliente. E ali, no início de 23, os alunos realmente pediam pra gente uma forma ali de, pô, resolve minha vida. E eu lembro que a gente, com esses sócios atuais, a gente, eles trabalhavam na época no escritório também da XP, lá em Salvador, e a gente começou a trazer ali pra eles, vamos jogar cliente ali pra eles, vamos trazer alguns clientes aqui, alguns alunos nossos que estão ali realmente de olho, estão pensando, estão querendo ali investir, vamos jogar. E aí a gente começou a jogar alguns clientes, quando a gente foi perceber, 4, 5 meses sem, talvez, grandes esforços, eu digo, muito esforço, já tinha uma carteira ali de 40, 50 milhões. Eu falei, peraí, tem um negócio aqui. Tem um business nascendo, tem um negócio aqui. Business nascendo, né? Você já tinha a atuação muito forte ali na internet, um influencer, já respeitado o mercado, já abordava toda essa parte de educação financeira, mas ao mesmo tempo... em fundos imobiliários até, né? Então, eles vinham por fundos imobiliários, eles gostavam disso, e até, por exemplo, a galera se animava muito, pô, eu quero botar minha carteira 100% em fundos imobiliários. Peraí, calma, não é bem segura assim, a onda tem uma aí. regra ali, número 1, não coloca todos os ovos na mesma cesta. Eu sei que investir em fundos imobiliários é muito bom, porque você recebe uma renda, mas segura a onda. Então, por isso que a gente começou a direcionar para esses nossos sócios, que eles eram sócios do escritório da XP, e a gente falou assim, pô, em 4, 5 meses ali, sem grandes esforços, sem essa carteira de 40 milhões. Peraí, dá para ter um negócio aqui, dá pra gente montar um escritório. E na época, quando a gente começou a pensar isso, eu e meu sócio, principalmente o Thiago, a gente falou, cara, eu trabalhei no escritório e eu sinto que esse modelo, ele... ainda assim levanta um pouco dessa questão do comissionamento, do conflito de interesse e tal. Eu já trabalhei com isso, eu vivenciei isso. Eu falei, assim, eu vejo como fee-based, né, a questão de a consultoria de investimentos como uma coisa que vai crescer no Brasil, e eu acho que a gente já tem que nascer com esse modelo. Perfeito. Então foi exatamente com esse pensamento que a gente conversou com o sócio, falou, tem que ser, de fato, o Wealth, a gente bateu o pé, foi firme, inclusive na época eles depois foram pro Family Office, e aí, nesse meio do caminho, chamou o Maurício ali realmente para tocar mais o dia a dia, tá ali na parte de, CEO, né, tocando realmente o dia a dia. O dia a dia, porque no final das contas, tem muita gente que acha, a gente tava brincando aqui fora, né, só bota ela, arrasta pra cima, aparece um bocado de cliente, peraí, cuidar também da galera é super tranquilo, mas não é tão simples. Não é tão simples. A gente sabe que, ainda mais no Brasil, né? Empreender, a gente sabe o quão difícil é. Então, assim, vocês às vezes partiram do modelo
que tinha um modelo digital ali com o canal já muito ativo, de repente monta uma consultoria onde você tem uma gestão ainda maior de pessoas e você vai vivendo outras dificuldades ali do dia a dia. E os clientes, não, né? e assim, por exemplo, a gente tinha turmas... turmas... momento, o cliente que entrou na sua carteira, ele tá ali toda com a responsabilidade sua. Turmas que a gente tinha lá de 300, 400 alunos, a gente tocava tranquilo, mas assim, imagina a gente ter 300 pessoas na UELF, que são coisinhas, assim, detalhes. Meu cartão tá com problema. Exato. Eu tô com a situação aqui que não foi operacionalmente a liquidação de um fundo. Então, requer um back-office, requer um acompanhamento mais firme. Vocês viram referência e a pessoa de credibilidade em qualquer assunto do seu cliente, né? Vocês, às vezes, até para outras opiniões, eles vão estar sempre ligando ali para vocês, porque esse é o relacionamento que acaba criando aqui com o self-service. Você vira aquela pessoa de referência, uma pessoa ali de total confiança do cliente, né? E uma coisa que, assim, a Vitz, ela nasceu muito mais com esse DNA educacional. Porque o Tio Fiz, ele nasceu, tem 5 anos, e a partir da educação que a gente conseguiu ter alunos, ter turmas e pessoas acompanhando a gente. Então, na Vitz, a gente vai fazer a mesma coisa. Tem escola Vitz, tem um acompanhamento muito grande, tem uma parte de educacional muito forte, a gente faz reportes mensais, porque a gente quer que o nosso cliente, ele entenda. Tem cliente que não vai querer entender. E tá tudo certo, tá tudo bacana. Mas quanto maior o nível de conhecimento dele e entendimento, ele vai ter mais tranquilidade, um aumento de volatilidade, ele vai ter mais tranquilidade na alocação de recursos, ele vai ter mais tranquilidade na parte educacional mesmo, porque isso faz diferença. Pro médio e longo prazo, pra uma relação de médio e longo prazo que a gente sempre pensa. Acho até bacana contar um pouquinho como que é a metodologia lá da Vitz, como que vocês atuam até nessa parte toda do asset allocation, da gestão financeira, desse planejamento financeiro do cliente, com essa união também do educacional que vocês trouxeram da bagagem ali do canal. Dá para começar até pelo nome, né? Eu ia falar isso. Bacana. Exato. Contar um pouquinho dessa história. Exato. O Vitz até vem de Markowitz, né? Que foi o criador da teoria moderna do portfólio, da teoria do portfólio eficiente. E até a nossa logo, ela é basicamente a referência também a curva, exato, de eficiência. E assim, isso daí é algo que é um tema mais chato de mercado financeiro, não é tão mainstream, assim, 90% das pessoas chamam de WITS, enfim, e não sabem exatamente o nome, é normal. A referência que tem por trás ali, até você vê uns detalhes até da própria logo. Né? Exato. Então, assim, a gente criou já sabendo que não era para ser mainstream, mas tem muito a ver com como que a gente lida com o cliente. Então, a gente tem esse trabalho de educacional, velho, a aula número 1, que é a reunião número 1, depois que ele é nosso cliente, a gente falar de asset allocation, falar como que você ter a carteira, o gráfico de pizzazinho certinho entre as macroclasses e já criar uma descorrelação, isso já é 90% do trabalho. Assim, 90% do trabalho já foi feito aqui, eu acompanhar, realmente botar um pouco mais peso nisso, um pouco menos ao longo do caminho, mas é uma tranquilidade. A gente não tá aqui para... A gente não vende complexidade... A gente não cria complexidade para vender a solução para isso. A gente fala que é simples. Perfeito. E até protege o cliente dele mesmo. Muitas vezes ele é o que mais atrapalha o crescimento do próprio patrimônio nos investimentos, né? Essa ansiedade, enfim. O Matheus identificou isso já nos fundos imobiliários e em outras frentes como educacional. A gente identificou junto que isso acontecia também nesse mercado e já veio para isso. Então, e é uma coisa que eu acho que eu sinto muita falta, senti até no AI, sinto no mercado como um todo, que é, velho... Isso daqui, né, esse asset allocation, a maneira que a gente monta a carteira, é o que os MFOs estão fazendo, é o que está sendo feito para os clientes de 50 milhões, 100 milhões, 150 milhões. Naturalmente, eles podem ter acesso a ativos mais diferentes, enfim, com mínimo. Pô, claro, mas em termos de estratégia do macro, é aquilo que está sendo feito, né? E não tem por que não replicar isso para o cliente de varejo, né? E varejo, leia-se, o cliente ali com seus 1 milhão, 5 milhões, ou até abaixo, 300 mil reais, que o dinheiro é igual, o percentual é igual, não tem por que não fazer. Então, a gente vem muito pensando em democratizar e trazer essa inteligência de mercado para um nicho que muitas vezes não teve esse acesso, ou não teve nem alguém interessado a educar ele o que é que importa. Acho bacana também vocês falarem como que funciona essa parceria do canal com a Vitz, com a consultoria ali, como que é a atuação também sua, Matheus, tanto na consultoria ali como no canal, e essa geração de leads ali através do canal, dos cursos de vocês ali focado em FIIs, acho que é boa, não, perfeito. Assim, quando a gente pensou em uma sociedade, a gente pensou em trazer realmente uma complementariedade. Acho que sempre o grande ponto é esse. Então, quando a gente trouxe o Maurício, a gente trocou um cara para tocar o dia a dia mesmo da operação e tá ali realmente tocando o dia a dia. E assim, como a gente sempre fala, né? Pepinos tem, crescimento tem que ser forçado e naturalmente a gente tem esse processo como um todo, eu tô do lado dele auxiliando todo santo dia. Mas o nosso lado, né? Ele é mais focado em não só geração de lead, né? Mas tem esse acompanhamento muito forte da parte educacional. Que a gente traz isso para os nossos consultores passarem ali do detalhe para os nossos clientes.
Então, assim, eu tenho contato diariamente com os nossos alunos e clientes, eu tenho contato com reuniões com eles para educar, para trazer o ponto. A gente preza, de fato, por essa questão de ter um acompanhamento muito de perto, né, com os nossos clientes. Mas o fato é, a gente preza pelo educacional, que é uma força muito grande da nossa parte, mas também a questão da geração de lead. Então, assim, é uma complementariedade. Então, a gente tem, de fato, ali um outro sócio que ele toca também essa parte da gestão, alocação de recursos. Então, a gente quis trazer... O gol, né, na grande verdade, é que a gente trouxe uma alocação, ou pelo menos uma metodologia que é utilizada para grandes famílias ali com 200 milhões, 150 milhões, 100 milhões de reais para varejo. Né? O cliente ali de 300 mil, 500 mil, 800 mil. Então, é uma inteligência de mercado que a gente coloca em prática, de fato, é essa. Então, quando a gente olha realmente para como a gente tem ali a empresa, né, como a gente tem a Vitz, é pensando, de fato, em complementariedade. Então, de fato, a gente tem uma geração de lead. Sim. E é um exercício diário, né? Sempre tá fazendo isso. A gente tem as nossas turmas que a gente abre, a gente tem as pessoas também que sempre têm interesse sobre isso. Porque tem pessoas também que não querem vir para educacional, mas querem a solução realmente de resolver a carteira. Sim, e tá tudo certo. Só que o grande ponto é a gente também traz o educacional para esse dentro cara. Lá da carteira, exatamente. Às vezes ele não entrou diretamente pelo canal, via uma educação financeira ali do próprio canal, mas quando ele já tá na consultoria, vocês acabam na prática ali, acabam replicando ali com ele de todo o trabalho. Então, assim, a gente preza muito por isso. Educacional. E assim, a gente quer realmente trazer a coisa mastigada para o nosso cliente, para que ele entenda aonde ele está alocando recursos. Então, pô, Maurício, eu não entendi aqui porque a gente fez a alocação desse fundo. Peraí, vamos voltar para a base aqui. Os fundos ali pós-fixados, os fundos de inflação. Ah, o prazo é um pouquinho mais alongado, mas peraí, a gente vai investir um FDIC aqui que tem uma estratégia mais específica para ter uma menor volatilidade. É nesse detalhe que a gente pensa, né? E eu acho que isso faz total diferença para a relação do médio e longo prazo. Mas assim, sem sombra de dúvidas, esse lado educacional não é uma coisa tão trivial. Quando eu digo a gente traz para uma série de pessoas, né? Hoje a gente tem mais de 300 famílias lá que estão junto com a gente. Então, assim, estamos crescendo bem forte, né? A gente, com um ano aí de empresa, a gente está com quase 350 milhões aqui de custódia. Então, é um desafio diário, tá sempre trazendo essa questão educacional ali para os nossos clientes. Mas, assim, geração de lead que a gente tem e comercial, né? Então, é um desafio sempre, assim. Mas por outro lado no bom também... sentido, tá? Sim, claro. Eu não acho que por outro lado, isso é excelente, toda essa parte financeira. A XP, a educacional, a XP começou com isso lá atrás, 2001. E isso, com certeza, você agrega muito mais valor e o churn de vocês acaba diminuindo bastante, né? Perfeito. Vocês agregam valor ali para o cliente, vocês passam esse conhecimento, essa maturidade, ajuda a evoluir a maturidade do mercado e, consequentemente, o cliente tem um churn ali bem baixo ali com vocês na consultoria também. Então, eu acho que o casamento ali... A gente vê muitos aqui, parceiros nossos, consultorias de wealth, tendo um modelo ali do digital, né? A gente tem grandes players aí nesse mercado e que trouxeram para o mundo de consultoria muito do que eles já aplicavam ali no digital, via influenciadores, do educacional, e aplicam aqui também as metodologias dentro das consultorias. Conta um pouquinho também como que está o mercado de wealth service. Vocês são de Salvador. Como que está o mercado em Salvador? Como que está o mercado ali no Nordeste? O que vocês estão vislumbrando? A gente sabe que tem no Brasil aqui aquela temática de quem compra terra não erra. E a gente sabe que a gente tem que ir aos poucos mostrando outras oportunidades aí também dentro do mercado financeiro. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho também do mercado. Boa. Acho que assim, até o mercado... A gente fala que o baiano ele é um pouco desconfiado, assim. Muita gente fala que o mineiro é parecido. Exato. Mineiro, e posso falar que é igual. Exato. Então, assim, é um negócio mais de você vai namorando ali o prospect, o cliente, até o cliente, porque às vezes o cara já é cliente seu, só que, pô, ele tem um patrimônio menor com você, porque ele tá com... O patrimônio dele tá com 5 pessoas diferentes, vai testando cada um. E a gente até traz... ganhar aquela confiança. Exato, a gente até traz a educação, velho, que isso não funciona, isso daí não é assim que se faz e que se dá para comparar, enfim... Às vezes com sucesso, às vezes sem tanto, mas enfim, faz parte ali da pessoa entender e parar para entender isso. Mas eu vejo que o mercado está amadurecendo muito. Né? Até em Salvador, a gente tem um empresariado muito forte, pessoas que estão realmente mais famílias engajadas. Muito tradicionais. Exato. E Salvador, a gente até tem 2 outras consultorias, a gente tem uma relação muito boa com outras 2, até um pouco mais recentes que a nossa, mas que a nossa também é bem recente. Mas, enfim, e a gente sente que quando a gente explica o que a gente faz, explica que não tem conflito de interesse, que eu não tô aqui para vender produto, que é diferente do gerente que liga para ele. Pô, o cara fala, pô, velho, faz sentido. Assim, nunca tinha parado para pensar nisso, não sabia nem que tinha um modelo diferente do que já existia. E é uma relação tão interessante porque você tem uma relação com a pessoa de investimentos que você não tem um pé atrás. Eu acho que esse assim, é um grande golaço. Ele literalmente é uma pessoa para estar junto contigo. Você contar a vida toda e ele poder fazer as melhores alocações possíveis. Exatamente. Ele não tem um pé atrás com você. Então, exemplo, pô, quando chega lá o gerente, ó, toma aqui essa taxa de capitalização. Um exemplo, né? Um título de capitalização. Uma carta aqui de consórcios. Pô, será que realmente é para mim ou é para ele, né? Eu digo, levanto uma dúvida.
né, uma dúvida ali por parte do cliente. Mas quando você tem esse nível de relacionamento, que é um nível de relacionamento que você não tem um pé atrás com a pessoa que está gerindo o seu patrimônio, gerindo o seu recurso, você fica relaxado, você fica tranquilo. E assim, óbvio, né? Em Salvador, tem um público desconfiado e é um processo bem interessante, Hugo, porque assim, é um processo de trazer educação e trazer a cultura para as pessoas. As pessoas estão de tanto que você fala. Porque eu acho que essa questão de quem compra terra não erra vem muito lá de trás, na época da hiperinflação no Brasil, plano Collor, congelou os recursos e tal. Então, o pessoal um pouco mais velho tem muito disso. Eu acho que a gente está aqui, tanto o canal de Wealth, a própria XP, disruptiva em várias frentes aí no mercado financeiro, vocês. Então, acho que é um ecossistema para a gente também desmistificar um pouco dessa máxima aí que existe, né? E até uma coisa engraçada que eu falo é que eu era assessor de investimento, né? Até inclusive XP, como eu falei. Velho, minha vida era só captar recurso, captar cliente. Eu vivia em prol de captar e cuidar do cliente, mas um tempo muito focado nisso. Pô, tive uma boa captação, era top tier na assessoria, mas ok, nada demais, assim. Agora eu tô como CEO, com infinitos compromissos, várias outras coisas. Eu dedico pouquíssimo da minha agenda para prospectar e eu nunca recebi tanta indicação na minha vida, velho. Tipo assim, isso muito e toda hora... boca a boca, né? A melhor indicação que tem. Exatamente. Boca a boca ali dos clientes gostando do trabalho de você. Exato. E assim, como o baiano ele é desconfiado, quando ele entende que ele não precisa mais desconfiar de você, ele já quebrou essa barreira, ele fala, pô, não, velho, essa meu amigo aqui precisa conhecer. Esse meu colega de trabalho precisa conhecer. Tem uma turma aqui que tá fazendo um trabalho bacana aqui, vem cá pra apresentar pra vocês. Então, como o modelo de negócio é diferente, algo que o cara nunca ouviu na vida, muita gente não sabe que existe um modelo de wealth. Assim, grande parte dos investidores do Brasil, principalmente no varejo, não sabem que existe. Acham que esse modelo... Não era acessível, né? Há pouco tempo atrás não era um modelo acessível. Exatamente, era MFO, né? era o cara de... Mal era conhecido, né, Hugo? As pessoas mal conheciam esse modelo, na verdade. Exato. E quando você quebra isso, até a pessoa se engaja com você. A gente tem até um cliente que falou, velho, você vai ter que me contratar já, de tanta gente que indica. Tem uns 3, velho, que... Eu falei, pô, eu tenho vontade de contratar os caras aqui, de tanta indicação, porque você sente até a pessoa engajada. Não, velho, eu preciso de apresentar. Então, isso é muito legal, porque acho que faz parte de ser um momento também disruptivo do Wealth Service, né? E claro que o modelo já existe há um tempo, tem até outras consultorias há mais tempo que a gente, mas a gente ainda está sendo pioneiro, ainda está nessa primeira leva de disrupção no mercado. O mercado ainda está começando ali a ganhar maturidade. Engateando ainda. E assim, tem muito espaço ainda em Salvador, tá? Assim, a pessoa pode achar que a gente tem o maior público de clientes em Salvador, mas não. Não tem. É uma praça pouco explorada, né? Não, então, isso é por conta do nosso digital. Todo mundo acha que os nossos alunos são de Salvador. Não. São a nível Brasil e, naturalmente, o nível maior está em São Paulo. Dado o digital, vocês têm uma abrangência, uma capilaridade Brasil e maior do que na própria Praça de Salvador, né? Então, assim, tem muito a explorar lá. Você teve até a oportunidade de ir no evento lá que a gente fez, foi bem bacana, bem legal. Então, tem muito espaço, tem muito a explorar em Salvador e eu acho que é muito mais por essa questão de trazer essa cultura, falar sobre essa questão do modelo. Então, por isso que está recebendo uma série de indicações de professor Salvador, porque é aquela pessoa que cuida do patrimônio, cuida do dinheiro e você não tem um pé atrás. O modelo, ele é muito... fácil de ser explicado. Eu digo, é fácil de ser explicado. Tem um alinhamento muito claro ali, né? De interesses. Exato. Então, quando a pessoa entende isso, vê, de fato, esse é o melhor modelo. Que eu vou ter tranquilidade, segurança e eu não vou ter o pé atrás com o cara que vai estar cuidando do meu dinheiro. Quando a pessoa entende isso, assim, é meio que assim, quando a gente conversa com a pessoa ali vai entrar junto com a gente, eu vou quebrar algumas objeções da pessoa, mas isso aqui, quando você olha, você fala, cara, é muito claro, é muito óbvio. Que de fato é o melhor modelo que faz mais sentido. Óbvio, cada um vai decidir o que é melhor pra ela, né? Mas assim, é muito fácil, digo a palavra, é muito fácil a venda. Acho que a palavra que eu quero dizer é essa. Tipo assim, é muito fácil quando a pessoa entende de fato o modelo por si só. Acho que as pessoas ainda estão naquele processo, que negócio é esse? É novo? O que é isso? Deixa eu conhecer um pouquinho mais e tal. Mas assim, falando dessa questão da praça em Salvador, tem muito a explorar. Porque o nosso público maior, de fato, é São Paulo. Até... Sudeste como um todo, tá? Sim. Até falando um pouquinho do evento que a gente foi, que foi muito bacana, focado ali também na parte de fundos imobiliários. Como que vocês veem essa sinergia e essa potencialização via canal para o mundo de Wealth Service aqui, via consultoria de vocês? Assim, eu sou um cara que eu nasci do digital, né? Eu faço há 5 anos ali conteúdo digital, mas assim, pra mim o presencial é uma coisa fantástica, fenomenal, sabe? Assim, eu amo, eu adoro você chegar ali, pô, fazer um conteúdo pras pessoas, ter uma troca, ter uma energia. Então, você teve a oportunidade lá em Salvador, a gente fez um evento bem íntimo, bem bacana. E, pô, a gente fez uma mesa redonda, talvez um evento que é pouco conhecido e visto pelas pessoas. Uma mesa redonda, a galera ali curtiu, gostou, perguntou, trocou ideia. E aquilo que a gente quer trazer ali pra Praça de Salvador também. E não deixando claro, não deixando aqui de fora São Paulo. Eu quero fazer evento em São Paulo também, porque faz sentido. Mas é um passinho, tijolinho por tijolinho.
porque fazer evento é um trabalhinho. Exato. É um trabalhinho. A gente falou, é o empreender no Brasil, e tudo dá trabalho, né? Em Salvador, a gente tá em casa, é mais fácil ali, conhece perfeito. a pessoa pra resolver. São Paulo tem que ser mais organizado. É mais velho, vamos fazer um baita de um evento aqui, chamar mais gente, organizar bem, dedicar mais hora para aquilo acontecer. Em Salvador a gente faz... Pô, aquele evento ficou muito legal e deu pouquíssimo trabalho, assim, de fazer, de montar, pelas pessoas, relacionamento, enfim. Mas faz diferença, tá? Faz muita diferença. Em questão de relacionamento, faz muita diferença. Em questão de contato, energia. Criar experiência pro cliente, né? Exatamente. Até seja um prospect ou um próprio cliente já da carteira de vocês, né? Criar uma experiência ali diferenciada, igual foi o evento. Exatamente. Então, trazer conteúdos ricos ali. Aquele evento que a gente trouxe, de fato, ele foi focado para cliente, né, em Salvador, para clientes em Salvador. E assim, é uma experiência diferenciada. No final das contas, é o que a gente todo santo dia agora pensa. O investimento, ele é um serviço que a gente traz ali para o cliente. Mas, na verdade, isso é o mínimo. A gente tem que trazer agora outros quesitos que podem agregar ainda mais experiência e ele se sentir ainda mais abraçado. Com certeza. E isso é uma questão de você manter um relacionamento de médio e longo prazo. Eu não quero trazer um cliente ali para o Wealth para ele ficar um ano. Eu quero um cliente para 10, 20, 30 anos. E para isso... segunda geração. Exatamente. E assim... Por exemplo, lá nos Estados Unidos mesmo, você tem a questão de passar de família, né? A questão da carteira de investimento, isso é uma coisa fantástica. E até, já teve casos que a gente já escutou aqui de até mandatos, tá no testamento de o Financial Advisor continuar para segunda. Exatamente, ser mantido na segunda geração. E isso é confiança. Exato. E confiança, tranquilidade. Nível de serviço. Isso, e relacionamento. Isso faz diferença. Eu acho que assim, a XP também, ela já teve 2 grandes ondas, que foi a primeira plataforma aberta no mercado brasileiro, lá em 2010. Depois veio toda a rede de distribuição como segunda onda, né? Toda essa rede gigante que ela construiu de B2B. E agora a gente está na terceira onda, que vem até do nosso CEO, o Mafra, que tem a gente repercutido e perpetuado aqui em toda a companhia, que é a excelência em servir. E acho que, assim, o Wealth Service, literalmente, é nível de serviço. A gente sempre teve esse pilar aqui dentro do canal. E agora, mais do que nunca, está totalmente alinhado institucionalmente com essa terceira onda, que é onde a XP quer dar o próximo passo e se manter nesse crescimento exponencial que ela teve até hoje. Então, acho que está muito alinhado também com o que vocês buscam aqui, de trazer um nível de excelência aqui. Perfeito. De qualidade. Até uma coisa interessante que a gente está começando a focar muito na empresa hoje, é até mostrando que, velho, o investimento, como o Matheus falou, ele é um meio. Ninguém investe com a finalidade de investir. Ninguém investe com a finalidade de só juntar dinheiro. As pessoas juntam dinheiro por um propósito, por alguma coisa. Seja segurança, seja aquisição de algum bem, seja cumprir um objetivo. A gente até vê que grande parte afunila talvez para a família, a segurança e a aposentadoria, mas no meio do caminho você tem coisas diferentes, até motivos até mais filosóficos ou psicológicos ali diferentes dentro daquela coisa. Sabe que a psicologia influencia muito no mercado financeiro. Exato, e a gente tem cada vez mais focado no objetivo do cliente. Assim, quando eu pego uma reunião com um cliente, uma das primeiras reuniões também que a gente faz, e eu fico falando só sobre a vida dele, o objetivo, quanto que ele tem de renda, quanto que ele espera ter daqui a 5 anos. E, velho, a gente passa só 10 falando de investimento no final, o cara até fica assustado. Só que fica feliz da vida. Ele fala, pô, velho, que reunião massa, mas nem sei porquê. Tipo, pô, diferente. E porque, velho, no final do dia a gente quer ensinar o porquê da carteira, a gente quer ensinar, a gente tem uma educação forte e até mais nerd de mercado financeiro, até pensando em Markowitz, enfim. Gestão de carteira. Exato, ali, né? Mas a gente não quer se prender só a isso. Isso é o secundário, isso aqui é o... Deixa com a gente, eu vou fazer, vou te mostrar o porquê, vou te ensinar. Mas fique tranquilo, porque isso aqui vai estar sendo bem assistido, isso daqui vai acontecer, vai ser da melhor maneira, porque está explicado assim, assim, assado. Ele aprende, então ele fica tranquilo, fica de boa ali com a alocação. E a gente vai falar e focar mais em será que mudou alguma coisa na vida dele? Será que algum objetivo mudou? E se sim, bora perceber isso ao longo do caminho. Bora, talvez, tem que ficar mais conservador, não porque tem que ficar mais conservador porque o mercado tá difícil, ou tem que ficar mais conservador porque o mercado tá mais fácil, enfim, pô, teoria aquilo. Não, velho, pô, percebi que tem que ficar mais conservador por conta de uma mudança de talvez a escola, ou a filha vai fazer uma faculdade de medicina privada. Então, a gente tem que ficar tranquilo, já tá pensando, já tá estudando. Então, meio que afunilando a carteira pensado naquela pessoa e naquele propósito dela. A gente vê muito pouco isso no mercado ainda. Excelente. E assim, eu gosto até complementar um ponto. A gente... um aluno nosso, inclusive, aluno antigo, a gente estava conversando com ele, tudo entendendo se fazia sentido ele estar junto com a gente na Vitz. É um cara que é private e... a gente conversando, né? Pô, por que você realmente confiou no projeto que você teve junto com a gente? Ele falou, quando a gente começou a reunião e você falou, quais são os seus objetivos, aonde você quer chegar e tudo, ele falou, cara, ninguém nunca me perguntou isso.
Ninguém nunca me perguntou isso. Eu tô falando de um cara que ele é private em banco, tá? Eu ia exatamente nunca perguntar perguntou isso. Um case de sucesso, assim, de um seguidor lá de vocês, ou aluno de vocês do canal, e que virou cliente da Tem vários consultoria. cases, né? Exato. Eu ia perguntar exatamente isso. Eu acho que esse caso, Tem vários cases engraçados, bons, assim, discutíveis, mas assim, ó, um que foi recente agora, ele falou antes, porque a gente sempre gosta de assistir o feedback, tá? Depois que o cliente entrar, a gente conversa com ele, faz o que te tocou, o que fez mais sentido, o que você viu ali que agregava valor pra você. Ele falou, Matheus, sendo bem prático, quando você perguntou na reunião pra mim qual é o meu objetivo, aonde eu quero chegar, como eu quero chegar ali, aquilo ali pra mim já ficou bem claro, porque ele é um cliente private em banco, tá? E ele simplesmente falou, ninguém nunca me perguntou isso. Que bacana. É só realmente eu sempre botava dinheiro, mas ninguém nunca me perguntou aonde eu quero chegar, como é que eu vou fazer um plano bem claro de aposentadoria. Perfeito. Então, assim, são casos e casos que a gente tem lá de clientes, mas esse caso agora, isso foi há um mês atrás, Excelente. Nossa, parece ser uma coisa tão simples, né? Exato. É um detalhe, Só né? com detalhe. É um detalhe. E às vezes até isso acontece, sei lá, talvez fosse um cliente menor, enfim, a pessoa até pergunta, às vezes, a gente não é o único que olha o objetivo, outros concorrentes também, enfim. Claro. Só que às vezes até um cara com 5, 10, 15 milhões, muitos profissionais falam, velho, esse cara sabe onde é que ele quer chegar. O cara tem 15 milha aqui que ele conquistou, ele é empresário. Eu não vou perguntar para isso para ele, vou parecer burro. Só que, velho, a melhor coisa é você tratar ele como um cliente normal, Perfeito. abraçar ali qual que é o seu objetivo, independente se é um cliente de 300 mil, um cliente de 1 milhão, de 5, 15, Porque 20. vão entrando outros aspectos, né? Já começa a entrar, às vezes, Exato. um aspecto sucessório, Isso. algo do tipo. Então, acho que vai agregando ali, por você entender todo o cliente e fazer toda a aplicação ali da metodologia, você conhece o cliente e você ganha essa credibilidade e confiança, né? Exato. Isso. E assim, a gente costuma também fazer muito essa questão de um planejamento junto com o cliente ali, um plano para aposentadoria. Quando a gente começa a fazer cálculo e faz a conta para ele, fala, nossa, eu nem imaginava isso. Eu realmente só trabalho aqui para todo santo mês estar colocando dinheiro, mas eu não imaginava que agora, eu cheguei agora talvez num colchão tranquilo aqui para minha aposentadoria. Fiz toda uma acumulação aqui ao longo do prazo que agora eu já posso começar Mas sabe qual é o grande ponto? A pessoa não visualiza isso. Então a gente precisa mostrar por A mais B, até parecendo meio óbvio, mas é isso. Você tá no caminho bom, você tá no caminho certo, ou talvez mais 2 aninhos aqui, 3 aninhos, você vai ter a tranquilidade para os próximos 30 anos. Então, são detalhes, às vezes, né, que hoje a gente percebe que as pessoas realmente, elas tinham essa falta de um contato mais próximo. E eu até, assim, um contato mais humano, eu diria, sabe? Um contato mais humano, mas, assim, trazer isso a uma metodologia bem clara. A gente vem implementando isso na nossa empresa, né, na Vitis, porque isso faz diferença. Então, a gente realmente preza pelos consultores por ter realmente um número X de clientes para conseguir dar esse acompanhamento muito de perto. A gente realmente traz ali os consultores para eles fazerem esse planejamento de aposentadoria com todos os clientes. Então, é de fato um diferencial que a gente traz ali e que é um detalhe, mas faz diferença pra caramba. Com certeza. Faz muita diferença. Não, eu acho que, assim, até falando um pouco dessas sinergias e aprendizados, assim, que vocês tiveram, né? O canal estão com mais de 5 anos, a Vitis está aí 1 ano e pouco. Então, o que vocês tiveram, assim, de maiores aprendizados nessa sinergia da parceria ali, dos dois business ali, que vocês conseguem, de fato, ali, implementar, acho que muito da educação financeira, e o que vocês estão vendo aí de aprendizados aqui no mercado aí como um todo? Velho, tem de tudo, assim, até... Por mais que o Matheus já trabalhou no mercado financeiro, enfim, ele já tinha uma noção, talvez, dessa realidade mais de wealth. Acho que é uma troca interessante, né? Eles que vêm do digital, mais comunicação com várias pessoas, e mais de maneira um pouco mais rasa, porque são várias e várias pessoas, enfim, às vezes é uma resposta na DM. Você entrar fundo ali em todos os assuntos. Exato, ali, e o meu caso... Exato, o meu caso é o contrário. Pô, tinha, sei lá, 80, 100 pessoas que eu acompanhava, sabia o nome do cachorro, enfim, o plano inteiro. Data de aniversário. Daquelas poucas... Né? Exatamente, então é um universo um pouco diferente até... enfim, mas com bastante sinergia e com bastante aprendizado. Isso é uma coisa mais prática, assim, até começando a postar conteúdo agora no meu próprio canal. Então, crescendo isso, que a gente entende que é importante essa autoridade, é importante a gente conseguir chegar em mais pessoas falando o que importa para elas e poder trazer isso para essa sinergia de casa. Dos aprendizados. Né? Exato. Então, a troca. Exato. A gente tá focando até mais nesse tipo de, enfim, de frente dentro da empresa, que era um mundo completamente à parte do meu, mas que, pô, vem para agregar bastante. Perfeito. Assim, são pontos curiosos, né? Porque às vezes tem, por exemplo, essa questão da produção de conteúdo, às vezes as pessoas não levam muito a sério isso, né? Mas só quem é no meio digital sabe o quão relevante é o trabalho, isso é fato, não tem a dúvida, Hugo. Mas o quão isso nada mais é do que é como um funil comercial. Nada mais é do que realmente uma conscientização do cliente. Porque eu preciso mostrar para ele que ele tem um problema e eu sou a solução.
É assim, simples, como matemática. Então, é um trabalho diário que a gente tem aqui e, no final das contas, a gente entender que, seja o meu curso, o meu programa, que já passaram mais de 8 mil alunos, é uma solução para quem busca, de fato, uma solução para fundos imobiliários, mas a Vitis é uma solução completa de investimentos, né? Perfeito. Então, no final das contas, é o último passo ali, mas que pode ser o primeiro daquela pessoa que, olha, aqui você vai ter um consultor que vai olhar sua carteira de investimentos, vai cuidar de tudo e vai resolver sua vida. Então, a gente cada vez mais vem trazendo, né? Sempre trouxe, na verdade, esse DNA para empresas de educacional. A gente sempre traz, Maurício, você vai ter que começar a produzir conteúdo aí também, porque a gente precisa de discípulos. É a união dos dois ali. O digital com o mundo de wealth. E vocês ali E o quanto esse digital faz diferença? Porque é uma captação de lead. Uma captação de lead muito clara. A gente tem ali um funil muito claro e que tem espaço para crescimento, assim... o céu é o limite. Acho que a palavra um pouco é essa. Então, o nosso exercício diário lá sempre. E vou te falar, tá, Hugo? É um crescimento relevante. Eu digo, o desafio também que eu digo assim, estamos crescendo e, rapaz, tem que organizar a casa. Então, é aquela brincadeira que eu sempre falo, Maurício, a gente tem que trocar a roda com o carro andando, né? Então, é um processo natural, né? Então, o aprendizado é diário. Sempre. Então, assim, a gente realmente, com um ano de empresa chegando a 350 milhões, é um exercício diário, é um detalhezinho que a gente sempre traz ali para aprimorar serviço para os nossos clientes, mas tá chegando o lead aí. Bora virar aqui. Tem que virar. Então, é um desafio diário ali, no bom sentido, mais uma vez, reforço, mas que é bom, né? Excelente. É bom. Então, por exemplo, já estamos lá fazendo mudança de escritório, porque já não cabe gente lá no escritório. Poxa, que bacana. Parabéns, pessoal. Bacana demais. Bacana. Você também... Eu já tô trabalhando até do escritório do Tio Fiz. Eu já tô na sala. Não tem mais espaço lá. O escritório da Vitis fica no mesmo andar, basicamente, aqui do Tio Fiz. A gente fez questão pra estar próximo, estar junto, colado, né? Ficar a máxima sinergia possível. E ele não tem nem mais espaço lá, ele fica lá no Tio Fiz. Peraí, Maurício. Não, e vocês também estão com uma base aqui, também tem pessoas atuando já em São Paulo. Já temos. Como que tá até o mercado de vocês, por vocês terem essa abrangência do digital e ter essa capilaridade nacional, como que estão também as contratações de vocês, Brasil, como que vocês estão vendo, ou estão buscando, por enquanto, atuar mais na Praça de Salvador e São Paulo, ou estão olhando até um pouco mais aí... Hoje, realmente, Salvador, São Paulo, até São Paulo a gente tem uma pessoa só, por enquanto, mas já buscando mais pessoas para realmente botar o pé de verdade aqui, tem um espaço nosso aqui, mas o foco é mais Salvador mesmo, enfim, até pela facilidade ali, mas é Salvador, São Paulo. A curva de aprendizado, o treinamento, a cultura, né? Exatamente. Principalmente isso. Assim, cultural, é para pegar essa cultura. Até essa pessoa que veio de São Paulo, que tá sozinha, uma pessoa que trabalhou 2, 3 anos comigo, já tinha como irmão de vida, então já conhecia 100%. Não é uma pessoa, peguei uma pessoa de São Paulo ali, deixei trabalhando para ver no que dá. Então, já sabia que o alinhamento era de 1 para 1 ali, certinho. Excelente. Mas que não é um entrave, tá, Hugo? Assim, a gente sempre tá de portas abertas para conversar com quem tem interesse, com quem deseja entrar de fato nesse mundo do Wealth Service e quem abraça essa causa. Porque eu acho que é muito sobre causa, sobre realmente impacto e sobre ter um alinhamento de cultura bem claro junto com a nossa empresa. Então, assim, a gente sempre tá de portas abertas, sempre tá conversando. Naturalmente, Matheus, não vou mentir que eu gosto de presencial, apesar de ser digital, né, que você gosta de falar, mas eu sou presencial, adoro presencial. Claro, todo dia eu vou no escritório, todo dia eu tô lá no estúdio, todo dia gravando. É brincadeira, né? Todo mundo vai home office. Pra mim não existe isso, eu gosto de presencial. Então, naturalmente, a gente tem a base lá, né? Eu digo, a sede do Tio Fiz, óbvio, em Salvador, mas a sede da Vitis em Salvador também. Mas assim, aberto sempre, uma hora ou outra, vai ter um escritório em São Paulo. É só questão de tempo. É quando vai ter, mas vai ter um escritório em São Paulo também. Então é um processo natural que a gente vem crescendo. Agora é engraçado falar isso, né? Porque eu prezo muito pelo presencial lá, mas a maioria dos nossos clientes estão em São Paulo. Então por isso que eu tô falando, a gente vai ter uma hora ou outra ter aqui, entendeu? Já é um fato. É só questão de tempo. Excelente. Exato. Não, acho que não podia deixar de perguntar também, aproveitando o Matheus aqui, falar um pouquinho do mercado de FIIs, como que tá, né? A gente sabe que juros altos no Brasil, aí é 15%, mas como que tá o mercado? Acho que veio sofrendo nos últimos 2 anos. Então, sofreu de fato, né? Não tem como, principalmente no final do ano passado, quando a Selic ele puxou o cavalo, né? Então, a Selic vinha caindo de 13,75 para 10,5, travou em 10,5, mas aí puxou o cavalo de pau do Banco Central e subiu. Então, subiu para 15 direto. E aí, fim do Brasil, fim do mundo, aquela conversa toda, né? Que você já sabe. Então, realmente, o mercado no ano passado, ele teve uma queda muito vertiginosa. Só que nesse ano, o mercado ele vem recuperando muito bem. E eu acho que é muito pautado pelos fundamentos. Então, mesmo com a Selic subindo, né? Porque ela foi subindo, o mercado de fundos imobiliários esse ano está valorizando mais de 10%. Até então. Sim. Então, batendo o CDI com tranquilidade. E alguns outros fundos valorizando ainda mais. Mas qual que é o grande ponto? Os fundamentos são bem claros, né? A gente vê lá fundos ali... por exemplo, na época, quando eu entrei ali em 2015...
era um fundo de 200 milhões, 300 milhões, fundos com 5 imóveis, 8 imóveis. Era uma coisa pequenininha. Hoje a gente pega aqui o XPML, que tem 25 shoppings no portfólio, é um fundo com 6,5 bilhões de patrimônio líquido, o nível de robustez... Milhões de cotistas. É o nível de robustez, o nível de tranquilidade, o nível de segurança. Então, fundos ali com 20, 30, 40, 50, 70 imóveis. Então, a gente vê, de fato, o fundamento bem claro. Então, os fundos estão descontados. A gente, inclusive, em janeiro, passou pelo maior dividend yield da história do mercado de fundos imobiliários, batendo ali seus 12,7, na verdade. Desconto. Então, na verdade, quem aproveitou ali para comprar no início do ano, teve uma baita rentabilidade, né, de 10% no ano até então. Mas mesmo com a Selic subindo, importante deixar claro. Perfeito. Mas o fato é, a Selic vai cair uma hora. Vai cair uma hora. Então, quando a gente começar a ter sinais, e já tá começando, a inflação ali tá cedendo, né, tá começando a vir um pouco abaixo, meu amigo, aí vai ter uma virada de ciclo. Coisa que aconteceu e eu vi com meus próprios olhos, né? Eu vi, de fato, acontecer em 2016 e 2019. Óbvio, né? A gente tem algumas coisas para endereçar aqui, seja a questão ali de Selic, que vai acontecer, vai cair, mas eleição também, né? Que eu acho que é só se fala disso, é o tema central. É o tema, 2026, acho que vai falar mais do que vai ser falado mais do que Copa do Mundo. Começou 2 anos, né? Verdade. A gente começou 2 anos antes de falar de eleição, isso nunca tinha acontecido, mas realmente, pelo nível de preocupação e do que foi criado no nosso cenário, esse ano, precisou, foi muito antecipado, mas é porque realmente acaba sendo vai ser um divisor ali de caminho, de maneira geral, e isso vai influenciar bastante no mercado. E até por isso, né, um exemplo, a gente tem reuniões constantemente com o cliente, ele, não, então vai virar o ciclo, vamos alocar aqui, de fato, renda variável, vamos alocar em fundos imobiliários, vamos alocar em ações. Calma, você vai ter uma alocação também, e a gente preza pela alocação, por isso que a gente pensa por um portfólio ali que seja eficiente, mas, cara, o carrego hoje é 15%. Calma, não precisa ter essa pressa toda. Exato. Se você tá trabalhando seu recurso aqui em 2 anos, tem soluções que muito boas para perturbar. E assim, então você tem um carrego muito bom hoje, de curto prazo, você tem que aproveitar esse carrego de curto prazo, é a grande verdade. Tá com o pezinho ali, tá alocado também, porque quando virar o ciclo é porrada pra cima. Só que qual que é o grande ponto também? Pô, você vai ficar trabalhando nesse cenário binário? É 880? Então se for, 2026 lá, um Tarcísio da vida, que é a grande discussão hoje, né, no mercado. Aí dá uma porrada, mas se for o outro candidato? Aí seu portfólio tá preparado pra isso? A pergunta é essa. Então, a gente trabalha, não é com cenários, assim, 880. A gente tem que estar preparado para qualquer cenário. Para qualquer cenário. Então, exemplo, vamos alocar aqui internacional, vamos pegar aqui um pouco de dólar também, que o dólar caiu recentemente, vamos aproveitar. Claro. Então, é sobre uma alocação de recursos que seja eficiente em qualquer cenário. Faça chuva, faça sol, Selic alto, Selic baixo, IPCA alto. Sua carteira vai performar. Essa é a grande verdade. Então, é por isso que a gente prezou muito com essa questão de portfólio. E assim, eu até trago esse ponto, né? Todo mundo me pergunta lá, mas você investe 100% em fundos imobiliários? Todo dia, né? A pergunta para o Instagram. Eu falo, olha, eu invisto a maior parte do meu patrimônio em fundos imobiliários porque eu gosto de ser o skin in the game, de estar ali com a pele em jogo mesmo, né? Do que eu falo. Mas, no final das contas, é sobre uma alocação eficiente, personalizada para o seu perfil e alinhada com os seus objetivos. Então, perfeito. É muito sobre isso, tá? Exato. É aquele alinhamento do começo ali, quando você está fazendo a coleta das informações junto ao cliente, né? Entendendo o que é os desejos dele, como que ele quer, quanto que ele consegue ter de aportes mensais, o que ele está buscando de aposentadoria e tal. E você fazer todo esse alinhamento lá no início do escopo do trabalho, né? E apresentar um trabalho ali. Mas vendendo peixe, não, brincadeira. Assim, que o mercado de fundos imobiliários tá bom pra caramba. Tá bom pra alocar, tá ótimo. Excelente. Pô, alocação boa, fundos descontados, dividend yield bom ali, consistente. Então, quem tá alocando agora tá fazendo uma boa alocação. Mas você não vai pegar ali todos os ovos e colocar na cesta. Perfeito. Vamos ter uma alocação ali que faz sentido ser eficiente. Excelente. Uma palhinha de fundos imobiliários. Né? Eu tinha que fazer a pergunta. Pessoal, a gente vai até chegando ao fim, encerrando. Pô, um prazer que receber vocês novamente. Eu acho bacana agora, tanto vocês falarem e deixar os links aqui dos canais, perfeito. Falar certinho, tanto da consultoria quanto do canal aqui do Tio Fias. Acho bem bacana. Fiquem à vontade. Obrigado pelo convite, Hugo. Foi um prazer imenso estar aqui junto com você. Bom, sempre conversar com você é bom, né? Porque a gente atualiza no mercado e traz aqui um conteúdo pra galera, pra rapaziada como um todo. Mas, pra quem não me conhece, né? É o Matheus Lima, @TioFi, só acompanhar lá no Instagram, YouTube. Tem bastante conteúdo ali focado em fundos imobiliários, mas naturalmente também a gente fala de cenário macro, economia, eu gosto bastante. Eu sou um cara técnico, inclusive, Hugo, mas eu boto a bola no chão pra falar com a turma, com a rapaziada. Exatamente. Mas eu sou um cara técnico, tá? Perfeito. Eu gosto, inclusive. Claro, a gente vê. E a nossa Wealth, né? A consultoria de investimentos é @VitsWealth. Tá? Só procura lá. Se botar, às vezes, vídeos, consultoria também você vai achar. Tem site, tem Instagram. Daqui a pouquinho tem o YouTube também, vai começar. Aproveitando aqui. E tem o homem aqui agora que tá produzindo conteúdo também. Acho que é a primeira vez que eu mando alguém me seguir publicamente na vida, mas Maurício Lins pra seguir no Instagram. Underline, né? Maurício Lins Underline no final, perfeito. Tá sabendo mais que eu, tá? Não, e aproveitar também aqui o Maurício. Maurício, dica de livro que você leu recentemente, uma série, um filme, pra poder também indicar pra turma. Tem um livro que acho que traduziu até pro português agora,
que é o Morra Sem Nada. Que é bem interessante falar sobre essa filosofia do dinheiro ser o meio, do dinheiro não ser o final, não é para ter tudo ali, e realmente traz muitas reflexões ali sobre como lidar com isso. Foi uma leitura fantástica, e até recomendação de um cliente. Poxa, Vou até mandar esse trecho para ele depois, falando que eu li, que foi boa dica, e pô, muito legal. Excelente. Bom, pessoal, a gente vai encerrando aqui. Quero agradecer a todos, principalmente aos nossos convidados de hoje. Sigam a gente também no LinkedIn, XP Wealth Services. Foi um prazer mais esse podcast Fala Consultor, hoje com o time da Vitz e com o tio Fiz aqui, o Matheus Lima. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado, valeu. Bruno. Até a próxima.